Olá, todo mundo que está aí assistindo esse vídeo. Eu estou fazendo a correção da prova do Enem. Sou professor de inglês Luiz Diniz. Estou aqui com a prova amarela e fazendo a correção da prova de inglês de 2017, ok? Vou tentar fazer aí cada vídeo uma questão e em 5 minutos resolver cada questão, fazer um comentário interessante para você que gosta de inglês, que está estudando. A prova do Enem é muito bacana, né? E também para quem faz Enem ou para quem quer aprender em geral, ok? Então vamos lá. A primeira questão fala aí sobre Israel Travel Guide. É um guia que tem na internet, um guia de viagens para Israel. E aí, primeiro falando o seguinte, que a prova do Enem, o objetivo dela é avaliar a capacidade de leitura das pessoas. E aí nós vamos comentar um pouco sobre esses textos. Esse primeiro é uma característica do Enem de sempre trazer um texto de inglês fora do eixo de Estados Unidos e Inglaterra. Esse é um exemplo, né? Às vezes eles falam da África do Sul, traz um texto da Austrália, da Escócia, da Irlanda. E esse ano veio esse texto aqui de Israel. E aí o que acontece quando o Enem traz esse tipo de texto? Ocorre muitas frases que são textos um pouco diferentes, porque eu acredito que são textos de pessoas que falam outras línguas, trazem algumas metáforas. Vou falar, por exemplo, essa primeira não chega a ser uma metáfora, mas spiritual quest pode levar dificuldade para as pessoas, né? Porque já entra num campo assim, um pouco de literatura, porque quest é uma palavra típica aí de história em quadrinhos, de livros em que as pessoas estão buscando um prêmio, buscando uma busca mais profunda. Então quest está muito relacionado a isso. Pessoas que, por exemplo, saem para viajar com algum propósito maior, né, de encontrar algo além, não somente visitar o lugar, mas ter uma experiência. Então esse quest está muito relacionado a isso. Aí depois fala esse trecho aqui, eu achei interessante, dei até uma olhada no dicionário por causa da palavra convoluted. E o it a gente vê muito sendo usado como um substantivo, noun, que seria mato, né? Então, nesse estilo aqui de gerúndio, reading through Israel's convoluted history. Então, quer dizer, para a pessoa que está lá começando a prova, já dá um nó na cabeça, né? E, pelo que eu interpretei, quando ele fala weeding, é crescer desordenadamente, né? Porque o mato cresce dessa maneira. E convoluted, eu dei uma olhada no dicionário, tem a ver com estar torcido, com algo que é muito passível de várias interpretações, né? Então, quer dizer, a história está falando que a história de Israel é dessa maneira, né? Que é uma história provavelmente cheia de altos e baixos, que cada um interpreta de uma maneira. Então, as pessoas também podem interpretar de uma maneira não muito positiva ou não. Então, quer dizer, eles estão falando sobre isso aqui. E agora vamos para as respostas, ok? Para a gente ter mais foco aqui no texto, a gente vai vendo as respostas e vai voltando no texto. Letra A. Descreve a história desse local para que turistas valorizem seus costumes milenares. Então começa a ter esse problema porque fala um pouco, a gente tem que observar os verbos, né? Descreve, informa, divulga, recomenda e apresenta. Então, o que acontece? No enunciado está que antes de viajar, turistas geralmente buscam informações sobre o local para onde pretendem ir. O trecho do guia de viagem a Israel descreve, informa, divulga, recomenda e apresenta. Então, todos esses verbos eles realmente podem estar em um texto com esse estilo de guia de viagens. Agora, aí é que você tem que pensar, será que ele está fazendo uma descrição de história aqui? Eu não vejo. Ele fala a palavra history, né? Como eu cheguei a comentar.
mas ele cita a palavra, mas não quer dizer que ele está falando de uma maneira mais descritiva sobre a história. É aí que às vezes dá uma confusão na cabeça das pessoas. Então, nunca a resposta aqui vai ser muito específica, então, porque o texto não é específico, o texto é bem genérico, ele fala de muitas coisas ao mesmo tempo, fala de religião, um pouco de religião, fala um pouco de história, fala um pouco até das paisagens naturais. Aí, então, ele não é um texto específico sobre história. Informa hábitos religiosos, a mesma ideia anterior. Ele fala um pouco aqui da Holy Land, Terra Sagrada. Ele fala um pouco assim, usa algumas palavras que remetem à religião, mas ele não está informando hábitos religiosos para auxiliar turistas. Ok? Letra C. Divulga os principais pontos turísticos para ajudar turistas a planejarem sua viagem. Não, ele não está falando de nenhum ponto turístico em específico. Recomenda medidas de segurança para alertar turistas. Não tem nenhuma medida de segurança sendo descrita aqui. Apresenta aspectos gerais, olha a palavra gerais. Essa palavra é tudo. Gerais da cultura do país para continuar a atrair turistas estrangeiros. Então, na verdade, a religião, os lugares bonitos, as ruínas, os templos, cidades abandonadas, lugares onde teve guerra, tudo isso faz parte do que? São aspectos gerais da cultura. Então, ok, a resposta é essa, e as outras respostas vão estar aí na postagem, e aí eu convido você a clicar para você conhecer todas as 5, ok? Um abração, bye bye, take care.